Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos do Salmo 91 que eu estou fazendo. Então, esse é o verso 3 que fala assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, o que eu vejo de cara nesse verso? Que aí há uma dupla libertação. Laço do passarinheiro e peste perniciosa. Eu quero falar primeiro do laço do passarinheiro. O que significa? Bom, você já deve ter ouvido falar em campo minado, já? Então, esse campo minado eles usam muito em tempo de guerra, né? Onde eles preparam as armadilhas, as granadas em lugares estratégicos para poder explodir em cima dos soldados que pisar ali. Todo mundo já ouviu falar em campo minado. Então, existe o campo minado. Uma outra coisa que é usada a estratégia dessa maneira são caçadores que viajam para dentro daquelas montanhas frias. Então eles viajam lá para dentro e eles preparam armadilhas. Armadilha mesmo, armadilha de ferro, aquelas armadilhas assim abertas, né? Aquelas armadilhas assim abertas. E eles vai lá, coloca embaixo, né? Do jeito que eles preparam lá, não sei como eles preparam. Eles preparam aquelas armadilhas de ferro no chão e cobre com folha. E aí eles ficam esperando o animal inocente chegar ali e prender a patinha dele ali. Olha só. Então o animal é capturado, porque não tem como ele sair dali. Agora imagine um animal preso numa armadilha dessa. É um processo lento, é um processo dolorido, ou seja, você não morre instantaneamente, mas é enlaçado até que o passarinheiro volte para te matar. Então é assim que é feita a armadilha para animal. E é dessa maneira que o inimigo arma as armadilhas dele para nós. O inimigo ele coloca armadilhas em lugares estratégicos justamente para nos pegar. Então vamos assim entender, isso foi um exemplo de como o inimigo faz com a gente, tá? Eu usei o exemplo do campo minado, né, das estratégias dos caçadores, mas é exatamente assim que o inimigo ele usa as estratégias para nos caçar, para nos pegar, tá? Então, esse foi um exemplo de laço passarinheiro. Laço passarinheiro quer dizer armadilhas de Satanás sobre a nossa vida. E agora eu vou falar um pouco sobre a peste perniciosa. Bom, a peste perniciosa quer dizer que é qualquer doença letal ou mortal. Então, assim, é uma epidemia que atinge multidão de pessoas, ou seja, é uma enfermidade que se aloja em nosso corpo com a intenção de matar, como aconteceu recentemente agora, essa epidemia mundial aí. Então, isso é chamado de peste perniciosa. Mas aí, independente de acontecer laço passarinheiro, peste perniciosa, o nosso Deus, ele afirma que nos livrará de todo mal. Ele nos livrará de todo mal, desse mal que mata. Tá matando muita gente. Satanás tem colocado armadilhas em lugares estratégicos e muita gente tem caído nessas armadilhas. E o Salmo 91, verso 3, ele nos alerta quanto às armadilhas de Satanás. As escrituras, ela engloba esses dois tipos de livramento, o físico e o espiritual. Por exemplo, você percebe como Jesus ele demonstra o seu poder, que o poder dele opera em todos os níveis, com um comprimento bem literal entre o físico, né? Entre o físico, lá em Mateus 8, Mateus 8, 16, 17. Deixa eu ler aqui para vocês. Mateus 8, 16, 17. Fala assim, ó. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades, carregou as nossas doenças.
Aqui ele fala em enfermidade e fala em doenças. São dois tipos diferentes, ou seja, enfermidade é espiritual e doença é física. Exatamente o que é falado no Salmo 91, verso 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro, que são armadilhas espirituais colocadas em lugares estratégicos, e peste perniciosa, que vem em forma de uma doença, de uma epidemia, para poder abater o corpo e causar doença. Mas Deus, ele diz em sua palavra que ele nos livra. E você precisa confiar. Como é dito no Salmo 91, verso 1 e verso 2, fala: aquele que habita, aquele que se achega, aquele que confia, aquele que entrega, aquele que se esconde debaixo das asas dele. Esse, ele diz ao Senhor, ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E você precisa confiar nele. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. E não tema a peste perniciosa, mas vigia o laço do passarinheiro. Porque o Satanás é ardiloso. E nós, como cristãos, devemos vigiar, orar, para que a gente não caia nessas armadilhas. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.